Porque aqui você já entendeu que cada voz carrega uma dor. Mas que depois dessa dor, com o processo de cura, vem como cura transbordada na sua vida também. Porque aqui é o Vozes que Curam, o seu podcast, espaço para você ser quem você quiser, carregando sua real identidade, sem julgamentos, mas com amor e com muita empatia e misericórdia. E a minha convidada de hoje, ela chegou na minha vida como aluna. E vivemos esse processo, esse tempo de curso, e aí no último momento de aula, tem uma bendita de uma apresentação final e ela me fez jogar rios de lágrimas. Muito felizes com a notícia incrível e você vai ter o privilégio de entender como foi o nascimento, a dor, a cura e a bênção que Deus trouxe para a vida dela. Então, escancara aí o coração, que tem muita coisa linda para você conhecer comigo. Rivane Medeiros, seja muito bem-vinda. Já fiquei emocionada. Obrigada, Clara. É um presente para mim estar aqui, né, contando um pouquinho do que foi desse presente, né, que Deus nos deu. Realmente foi um momento muito especial, aquele lá do nosso encerramento. Uhum. Algo que eu não tenho contado para ninguém. Pouquíssimas pessoas sabiam da bênção, assim, na minha família principalmente, mas coube ali aquela entrega, aquela partilha, né? Porque era uma turma muito especial. Com certeza, a gente carrega emoções até hoje. E de Que lá bom. você aqui está. E eu queria que você começasse contando, né, para quem está em casa, quem é a Rivane profissionalmente, o que é que ela gosta, para o pessoal poder te conhecer. Então, olá, eu sou Rivane Medeiros. Hoje eu estou com 44 anos, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos, e eu estou desde então na mesma empresa. Eu trabalho com turismo receptivo, e aprendi com minha mãe, tipo, trabalhe, né? Trabalhe, que estude, né? Primeiramente estude, trabalhe, que é o que dignifica. E assim, até tive um primeiro relacionamento, eu casei aos 19, na verdade aos 18, me separei aos 26, mas o sonho da maternidade nunca foi real na minha vida, Uhum. assim. Pelo contrário, eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria conquistar. E é um pouco isso que a sociedade implanta mesmo em nós mulheres, nessa nossa geração, né? Temos que ter o que mostrar, Sim. né? Diplomas, né? Carreira, e a maternidade vai esperando. Enfim, aos 26, eu me separei, me divorciei, continuei no meu, no, na, seguindo minha vida na mesma carreira. Hoje eu sou gerente geral dessa empresa. Eu comecei como auxiliar de escritório, então realmente galguei alguns passos dentro da empresa, sempre exigindo muito de mim. E aos 38 eu casei novamente. E aí veio opa, 38. O reloginho O biológico reloginho grita. gritou. Me mantive tranquila. O meu esposo, ele já tem um filho, né? Já tem um filho, hoje ele tem 20 anos, o Gabriel. E um beijo, amor, para você, viu? Você tem sido maravilhoso nesse tempo que eu tenho vivido. E quando aconteceu, eu casei em setembro de 2019, com 38 anos. Em fevereiro, março, a gente tava com pandemia, né? 2020 começou a pandemia. E eu descobri que eu tava grávida. E eu disse, nossa, foi rápido, né? Que bom, tal. Só que na sexta semana de gestação eu perdi o bebê. E aquilo para mim foi muito caótico, porque até então eu não tinha tido contato com nenhuma mulher que havia perdido o bebê e o Uhum. que está acontecendo. Investiguei o, o- um pouco, não tive nenhuma resposta, né? Vivi o luto. Percebi que muitas mulheres ao meu redor haviam tido essa experiência, mas não comentavam. Pelo Uhum. contrário, silenciavam aquela dor. E eu encontrava realmente acolhimento quando alguém dizia, eu sei o que você está sentindo. Nossa, Sim. você já perdeu um bebê, então. É comum, né? Hoje em dia, na verdade, é comum para a medicina essa perda gestacional. Mas para quem sente, não é só. Era só Não, havia vida já, sabe? E é muito importante trazer isso, porque, como você falou, tem muitas mulheres presas Sim, e presas até na possibilidade de nem compartilhar uma gestação com medo de isso. perder, porque a ciência traz todos os seus estudos e a gente jamais vai bater contra isso, mas deixando de viver momentos muito positivos porque podem estar à mercê de viver um luto e uma dor. Mas eu queria que Isso. você trouxesse com a consciência que você tem hoje como foi seu processo de criação, juventude, até você chegar nesse olhar de que quero ser mãe?
Então, eu sou uma filha caçula, e aí eu vou começar com a minha apresentação lá no nosso curso, Sim. para falar um pouco de mim. Aí eu fui falando um pouco isso. Eu sou filha caçula de 4 filhos, hoje minha mãe viúva, né? Eu fiquei órfã do meu pai aos 7 anos de idade, então minha mãe, aos 38, ficou viúva. E ela sempre teve que trabalhar muito, então o trabalho sempre tinha muito peso na minha Uhum. vida, né? E aí, sendo a mais nova, em um belo momento, falando sobre maternidade, um belo momento, vou compartilhar aquilo que a gente estava falando um pouco agora, há pouco, eu descobri que eu não tinha sido desejada dentro dessa família. Haviam 3 filhos, né? Tava ótimo, Um tava ótimo. quarto ao olhar da família não era Não tinha interessante. necessidade. Até que minha mãe engravidou, contou para o meu pai, eles eram casados, tudo certo, mas não houve a comemoração, não houve alegria, Uhum. não houve ai, que seja bem-vinda, bem-vindo, Uhum. enfim, não se fazia outras para saber o Aham. sexo, né? Então, meu pai ainda disse que venha, mas que venha pelo menos um menino, porque aí fica 2-2. Minha mãe já tinha 2 meninas E um menino. e um menino. E aí, quando eu nasci, ele viu que era uma menina, de alguma forma despertou o amor dele, porque ele realmente foi um pai que, comigo, sendo a mais nova, eu sofri um pouco menos de dores sobre o que ele causou um pouco na família devido ao vício. Ele era alcoólatra, enfim, então foram muitas memórias para os meus irmãos mais velhos, né? Eu tive algumas, mas eu digo talvez não tenha sido tantas como a deles. Mas enfim. E aí um belo dia eu entendi o quanto aquela palavra teve peso na minha vida, porque até então eu não me via nesse momento de maternidade, eu não me via sendo mãe. Talvez eu não quisesse mesmo reproduzir esse momento de gestar, né? Até porque eu não tinha sido de um primeiro momento desejada. Tive uma infância muito amada, fui muito amada pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus tios. Tive uma infância muito feliz no interior, em Caicó. Um beijo para o pessoal de Caicó, pedacinho do céu. Então, eu tive uma infância muito feliz. Mas aquilo ficou de alguma forma gravada, né, no meu subconsciente. Até que no momento mesmo que eu participei de um processo de cura na minha igreja, Deus me trouxe essa memória. E eu liberei perdão para o meu pai, né? Enfim, ele devolveu algo que ele tinha e Deus, eu tive misericórdia dele naquela situação. Entendi do que eu não poderia fazer se eu engravidasse, sobre o que declarar sobre a vida do meu filho, né? Ainda no meu ventre. E aquilo foi muito libertador. Até que, quando eu casei novamente, como a gente estava falando, eu tive esse entendimento que sim, que eu seria mãe. E aquilo despertou no meu coração, só não sabia quando. E aí a gente vê como Deus é absurdo em nos amar. E em nenhum momento eu pensei de fugir de falar de Deus nesse podcast, porque partiu da vontade dele e ele que organizou tudo, porque eu não tinha nem tempo de pensar, nem organizar. Da mesma forma com o livro. E na hora que ele trouxe a vontade dele, ele foi me trazendo à memória pessoas que precisariam estar aqui. Mas eu não sabia de detalhes da vida de Rivane, né? Bora abrir aqui bastidores. Eu só sabia que ela tinha que estar sentada e tinha um ponto da vida dela que me emocionou muito, mas que eu não sabia o pré. E quando eu vejo, e assim com a maioria das pessoas que sentaram aqui nos episódios que vocês já acompanharam, as pessoas sempre trazem a figura de Deus de alguma forma. E eu fico muito feliz, não somente pela minha religiosidade, pela minha espiritualidade, pelo meu amor e admiração em Deus, que é nítido para qualquer pessoa que me conhece. Pessoalmente, como professora, como amiga, até no digital mesmo, na rede social, quem me acompanha sabe que eu falo. Mas como a ciência também olha a espiritualidade como pilar, como fator primordial, onde a gente precisa alimentar e cuidar. Sim. E quando eu escuto as histórias que eu tenho ouvido e os processos de cura que tem tido voz nesse lugar, eu vejo que Deus só quer uma brechinha assim, sabe, miudinha? Para dizer, ó, tá aqui, a sua consciência chegou, a racionalidade tá aqui, Isso. deixa o resto comigo. Exato. E perdão, e amor e misericórdia para com o outro, no seu caso, com relação ao seu pai, era a brecha que Deus precisava para fazer o resto do milagre. É verdade. E lembro que quando a gente conversou um pouco no WhatsApp, eu dizia, Rivane, isso corrobora um pouco com o que eu sinto, porque eu também vivi esse processo de rejeição e eu sempre tive medo da maternidade.
E eu não entendia o medo. Mas eu dizia, não, eu preciso me precaver de todas as formas. E aí vem de uma época de uma juventude mais desenfreada, né? Nesse sentido, sexualmente falando. Mas eu me prevenia, se tinham 10 maneiras, eu me prevenia das 10. Todas juntas. Era como se fosse muito além de não adquirir uma doença sexualmente transmitível, de não ter uma gestação indesejada. Era como se fosse uma fuga, um medo absurdo. Só que eu não via dessa forma. Eu via, não, eu sou uma mulher inteligente. Eu não posso cair no mesmo erro que a minha mãe caiu. E eu lembro que eu já estava morando junto com meu ex-marido durante um ano. Ele muito da igreja, na época ele era evangélico. Depois eu vim me tornar evangélica junto com ele. E ele dizia, Clara, a gente já está morando junto. O nosso casamento já está marcado. Eu dizia, não, mas eu não estou casada. Já basta eu levar o nome de amancebada. Eu vou ser, né? Correr o risco de engravidar e você desistir do casamento e eu ser mãe solteira. Eu não via que por trás daquilo tudo tava uma dor e um medo. E aí, só depois do dia da cerimônia do casamento, pronto, agora vamos ver. Mas era um vamos ver que o meu subconsciente me fazia fugir dos dias onde teria possibilidade de ter uma gestação. Então, como é que vinha? Não tinha como vir. Sempre acontecia uma coisa que não era no dia. Né? Hoje, claro, divorciada, eu olho para trás e digo, Senhor, bem entre aspas, né? Muito obrigada. Porque como é que poderia ter sido, já que foi um divórcio bem complicado, entre N e outras vertentes envolvidas, além do divórcio em si, né? Do encerramento de um ciclo. Como é que seria? Aí eu, de fato, estaria vivendo como mãe solteira, coisa que eu fugi. Mas eu também olho e digo, e eu evitei, talvez, despertar em mim um amor mais lindo, que é o amor de uma mãe por um filho, por um medo, Sim. né? Em paralelo também, porque a mente da gente, ela é confusa, né? Porque a pessoa estuda comportamento humano, que o negócio é ligeirinho, feito um beabá, não, viu? Não é receita de bolo, não, gente. A gente vive processos mesmo, tendo conhecimento real e científico sobre aquilo. Porque perpassa a racionalidade. Sim. E depois que eu me divorciei, aí voltou mais ainda o medo. Porque eu disse, agora eu experimentei diferente do que minha mãe experimentou. Não houve a rejeição, eu que quis o divórcio, mas também veio junto com uma dor muito forte, e agora mais do que nunca que eu tenho que ter cuidado. Sim. E aí chega Tive nesse esse ponto... medo Tinha muito esse medo também. E a gente vê que o medo vem da dor. Eu ouvi há uns 3 meses, no bendito treinamento que gerou o início do emagrecimento. Que aí eu acho que se vier em outro podcast é porque Jesus quis, mas também não é a pauta de hoje. Mas quero saber. Mas eu ouvi do treinador, apesar de ser um treinamento científico, é um treinamento onde a gente abre portas para Deus agir, e o treinador disse, na hora que você deixa de fazer algo na sua vida por medo, você coloca Jesus na cruz de novo. Eita Deus. Ali veio como uma... Sabe a lança que traspassou Jesus? Foi como uma lança traspassando meu coração. Como quem dissesse, meu Deus, quantas vezes eu coloquei Jesus de novo naquela cruz, em não fazer o que ele pediu que eu fizesse. E aí vai além de maternidade, tá, gente? Sobre tudo na nossa vida. É um pedido de demissão, é um posicionar-se, é um relacionamento que precisa de um encerramento de ciclo, é um respeito a mais sobre alguém que tem direito de estar sobre aquele erro, porque ele é humano, igual a gente também é. Eu vou te falar mais, é até sobre uma nova pessoa que tenta entrar na sua vida e você por medo não aceita. Sim. Você falando aí, que nem estava de fato no nosso combinado. Não, e aí é Jesus que organiza, isso eram combinados. Quando eu comecei a namorar com meu atual esposo, né, que ele me pediu em namoro, em noivado, em casamento, todo aquele processo todo. Também somos evangélicos, então havia, de fato, nós acreditamos que é importante seguir esse espaço, né? Até para oração, para entender, porque é um passo muito importante. E eu não queria errar de novo. Sim. No meu pensamento, no meu entendimento, eu estava errando, eu tinha errado. Só que eu não conseguia fluir nisso. Todo mundo, ai, parabéns, você tá noiva. Eu não estava feliz, não estava feliz. Sim. Até que em um outro momento, que na minha igreja também tem, eu fui convidada a escrever os meus medos. Clara, eu convido você a escrever os seus medos. Sim. Foi, assim, tão libertador. E eu escrevi medos ali, eu chorava, assim, foi um momento com Deus tão, tão profundo de reconhecer, de tirá-lo da cruz e dar para ele os meus medos e entender o que é confiar, né?
porque eu estava colocando uma bagagem em cima do meu novo relacionamento que ele não merecia, Sim. né? Eu tinha medo novamente da traição, eu estava com medo novamente da frustração, do que as pessoas iriam falar, da minha reputação, da minha imagem. Nossa, não, de novo, novamente, errou novamente, né? A idade que já estava bem, e havia o sonho da família com medos, com muitos medos. Então, assim, o medo E paralisa muito. muito. E aí eu convido a quem está assistindo a gente a pensar comigo em 3 vertentes, tá? Vamos imaginar que você não tem religião. Qual é o seu olhar racional sobre as coisas que você tem deixado de viver? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Isso é o medo. E a gente nunca sabe, gente, o que vai encontrar. Então, você que não tem essa religiosidade intrínseca na sua vida, tá tudo certo. É uma escolha sua, é um direito seu e a gente não tá aqui para lhe julgar. Esse espaço, como eu falei, é um espaço aberto. Mas experimente tentar ousar no que você nunca ousou. Talvez seja justamente o que você sempre sonhou que está depois desse espaço. E aí, uma segunda vertente para quem é evangélico que está nos assistindo agora. Cada vez que você vai na fila, pega o seu pouquinho de suco de uva, o seu pedacinho de pão para reviver o A momento da mesa. Santa Ceia, na mesa, todo mundo junto, onde o pastor fala palavras que Jesus falou, é uma oportunidade de você lançar ali, revivendo o que Jesus fez, declarando que sobre a sua vida isso não tem mais poder. Porque Deus quer tirar isso do seu coração. Deus não quer que você carregue esse peso. Esse é um peso que Deus não quer que a gente carregue, porque esse peso foi o da cruz. E a gente vê na Bíblia todo esse caminhar que Deus teve por cada estação, carregando aquela cruz pesada. Né? E Isso, sobre o olhar terceiro, divertente, você que é católico. isso. E vai estar na missa nos domingos, na hora que o padre eleva a Eucaristia e você se permite estar na fila da comunhão, de preferência, né? Em perdão declarado junto a Deus, em confissão, mas com o olhar certo de que você nunca vai estar 100% perfeito. Você tem algum pecado carregando com você naquela fila, mas Deus lhe convida a ir. E na hora que você comunga, experimente não pedir nada, experimente sair do seu silêncio e experimente dizer: Senhor, eu só tenho hoje medo, insegurança, angústia, temor, dor para carregar e entregar na sua mão. Então, que nessa comunhão o Senhor tire de mim e é isso que eu te entrego, leva. Porque é justamente esse definidor de virada de chave que faz a gente dizer: eu não tenho certeza de De nada. nada. Eu vou colocar o pé, eu não estou vendo o chão, não. É isso. A gente não tem controle sobre o chão. E eu, particularmente, quando decidi ser obediente, porque todo mundo dizia: ai, Maria Clara é muito obediente. Era nada, era obediente aos homens. E homens no sentido mãe, vó, Sim. tio, hierarquias familiares, profissionais. Mas a Deus eu não era. Eu questionava, eu tinha receios, mas e se meu caminho, meu desejo é do céu, eu tenho que dar esse para os homens, para coisas dessa terra, mas para Deus, vai embora. E eu lembro demais a primeira vez que eu botei o pé sem ver o chão. Quando Jesus chegou com o chão, eu disse: Meu É Deus, o real. chão vem. E aí, depois É. que eu entendi, é como se eu tivesse me acostumado a ser chamada de doida Que legal. e ver Jesus sorrindo para mim. Eu lembro que, inclusive, está descrito no livro, quando Deus disse: Eu lhe levarei para Portugal. E eu trouxe algumas dores que eu carregava, disse: Está aqui, ó, as dores que eu carrego, que talvez possam ser empecilho, cuida. E Deus cuidou, e eu lembro que eu estava prestes a embarcar e as pessoas diziam: Você vai morar onde? Eu disse: Sei não. Você vai trabalhar com o quê? Eu disse: Sei não. Você vai passar o resto da vida lá? Sei não. Deus Clara, proverá. pelo amor de Deus. Meu filho, Deus mandou. O resto dos problemas é dele. Ele só Ai, quer que eu ai. vá. E aí ele É vai isso. organizar tudo. E ele organizou tudo. Da mesma forma, filha, volte. Clara, você vai trabalhar onde? Não sei. Você vai morar onde? Morar, eu sei que meu apartamento tá lá, mas também só tá com as paredes. E o resto? Sei não. Ele não mandou voltar. Jesus, esse problema é seu. O meu é me colocar disponível. E assim outras coisas na minha vida. Porque é assim que funciona. É. E aí o peso que era para ter não Não tem tem. mais. Você devolve para ele, Tá né? aí. É sobre confiar. Não foi ele que inventou? E um desses momentos, você falando aí, eu lembrei que quando eu terminei de fazer, né? Esse, a gente chama de inventário, né? Que eu preenchi o meu inventário.
eu fui tomar banho e continuei chorando muito. Eu disse, Senhor, o que que me garante que eu não vou viver o que eu vivi no meu primeiro relacionamento? E aí ele só respondeu assim, eu só tenho para garantir que eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Sobre o homem, ele tem o livre-arbítrio, filha. Então, eu entrei num relacionamento, não é que eu esteja torcendo para que o meu marido tome uma decisão de errar comigo, não, mas é de entender que ele é humano e que eu vou entender qual é a minha função, meu papel no casamento, que é ser a coluna dele, que é tentar levá-lo a boas escolhas, a santificação, que é isso, um dos propósitos do casamento, Sim. né? Não casar para ser feliz, que esse é o maior... Que isso não é a nossa pauta, Não. casamento. Ou seja, Mas, Rivane tem que voltar. Já anota aí, quero uma segunda temporada. E nela, Rivane volta. Eu tô vendo que tem que ter repeteco de todo mundo. menina, não Posso nem é... pensar em Porque... trazer mais gente. Jesus, olha. Ou o senhor faz toda semana pro resto da vida, ou o senhor segura o coração de quem tá assistindo, Não né? é. E assim, foi realmente. É sobre isso, é colocar o pé, esperar que Deus coloque o chão e sonhar, porque Ele é um pai que ama realizar os sonhos. Sim. Então, voltando sobre o nosso dia. É, no dia, porque, ó, para vocês entenderem, eu conheço alunos todos os meses abrem turma, né? E abrem turmas de liderança, turmas de oratória, e outras pessoas se esbarram na minha Eu vida não de fiz diversas liderança com formas. você, acho que eu fiz só Não, oratória. só oratória. E aí se inicia mais uma turma, a Rivane tá lá, uma turma que de cara foi muito especial, eu carrego que cada um, é impressionante, todas as turmas existe conexão, existe propósito e eu consigo enxergar Muitas o histórias porquê que lindas, aquelas né? pessoas estão ali. Mas a sua turma foi algo absurdo. Que de todos os alunos vinha um negócio assim, que loucura, Jesus é perturbadíssimo e eu adoro, e eu puxei a ele. E aí me vem Rivane falando sobre uma gestação, onde houve a perca, e dessa dor em ressignificação, mas que Deus já tinha feito uma promessa. E eu olhava e dizia, cara, eu vejo ela grávida. Ah, Gente, e aí meu coração, porque eu sou, e hoje você não não, contou isso mas pra mim, né? Você não me disse que me via não, grávida. aí eu olhava, eu dizia, Jesus, ela tá grávida. A Rivane, não tô grávida, não sei o quê. Aí um dia você ainda soltou. E quem sabe no final do curso Foi, não, eu não foi. tava grávida mesmo. Realmente E eu não quem sabe no tava. final do curso Eu eu não trago trago uma boa isso. notícia. Eu Foi disse, uma- gente, ela tá Eu grávida. profetizei. E o meu sentimento, hoje eu vejo que era o entendimento que Deus estava trazendo que aquilo ia acontecer. Amém. Né? Só que é uma linha muito tênue, porque eu não tô lá É, para profetizar na vida de ninguém, não, né? Às vezes eu é, faço é que eu sou meio doida. E o diretor aceita, graças a Deus. E aí, vai-se às aulas, né? isso. Vivendo. Eu olhava a Rivana, eu disse, ela tá grávida, gente. É. Essa Grávida. questão de ressignificar é interessante, porque foi um momento de terapia, né? Porque eu engravidei em 2020, perdi. E só em 2024 eu engravidei novamente, em outubro de 24. E aí, no momento de terapia, eu disse, eu não vou contar pra ninguém. Aí ela, mas por quê? Eu fiz, não, porque eu tenho um risco de perder, né? Ela todo mundo tem um risco de perder. Mas essa criança não merece ser comemorada? Nossa, aquilo pra mim foi, eu disse, é verdade, um beijo pra minha psicóloga, Martinha. Obrigada, Martinha, porque, né, eu trago isso em sala de aula, Maravilhosa. que eu digo, É, gente, faz a revelação, faz tudo, nem que você crie um grupo íntimo no seu isso, Instagram. Melhores amigos, por favor, mulheres grávidas, ainda antes de chegar ao terceiro comemore. mês, façam um Melhores Amigos para postar para quem você confia que saiba daquilo que você está vivendo, porque essa criança necessita de amor. É isso. E aí, infelizmente, perdi, né? E contei, perdi, choraram minha dor no meu trabalho, todo mundo chorou comigo. E foi quando eu comecei o curso, acho que em fevereiro, talvez, Uhum. né? De 25. Foi a minha primeira turma, minha segunda É. turma lá. E eu contei no final de que eu era a filha caçula, lá, e que eu tinha perdido 2 filhos, mas que, quem sabe, esse era um grande sonho meu ainda de ser mãe. Isso eu já estava lá atrás, assim, ó, em lágrimas. Porque na hora eu lembrei, eu já vi ela grávida. E na hora eu lembrei, você ter verbalizado, quem sabe um dia, Isso. no Eu final do compartilho com curso, eu não vocês. compartilho. Foi. Gente, eu me tremia por inteiro e eu já chorava. O povo olhava já, assim, de irmã Foi filha é colocando meu esse? pé, né? E Deus ia colocar o chão. É. Eu só coloquei. Eu realmente profetizei isso. Foi lindo. E aí, quando a gente veio nesse estudo do tema, enfim, né? Foi Me bem interessante. escondendo, Foi. Eu vou deixar pro grande finale. né? Que até então nem tanta gente sabia. Mas realmente, assim, eu só ouvia negativas, né? Dos médicos. Sim.
A minha carga ovariana estava reduzindo, eu tenho endometriose. A endometriose, inclusive, após uma ultra que eu fiz, após perder o segundo bebê, já deu como é, atrofia dos ovários, uma deformidade nas trompas. Então, assim, não era fácil, né? Mas Deus só mandava me mover em fé. Eu disse, Senhor, a medicina é do Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Comecei já na segunda gestação, eu já estava indo a doutora Adriana Leão, um beijo para ela também, que é de reprodução assistida, maravilhosa. E ela me acompanhou em alguns exames. Então, quando eu descobri que eu estava grávida agora, durante o curso, eu já estava com todo o protocolo montado para fazer a fertilização. Inclusive, eu deveria ter voltado nela numa quarta-feira. E aí eu fui. Eu disse, doutora, eu deveria estar já no meu ciclo, ter iniciado o meu ciclo para começar as outras. Só que ainda não menstruei. Ela disse, então venha sexta, que até sexta certamente. Tá bom. Nem. Vestígios. Não, nem. Tá dando endometriose, certamente atrasa. E aí na sexta eu liguei para ela, doutora, não vou porque ainda não aconteceu. Ela, tudo bem. Quando foi no domingo, que foi um 1º de junho, eu lembro como hoje. Aí eu fiz o teste de farmácia. E aí deu positivo. Só que ficou eu e meu marido, chamou positivo. Ele, como assim? A gente ia começar ainda a fertilização, né? E aí foi realmente muito lindo, porque Deus me deixou ir até esse momento. Daqui para cá, filha, eu cuido. E foi realmente um momento de confiar. E aí Deus me indicou os profissionais certos, né? Descobri que eu tinha trombofilia. Quando eu comecei a tomar a Clexane, as injeções diariamente, foi outro processo, que as picadinhas de amor, né? E foi quando tudo foi dando certo. E aí eu podia, assim, a cada dia eu dizia, Senhor, há um tratamento de fé diferente nesse tempo, porque eu não posso mais fazer nada, não ser o Senhor. É o Senhor que está cuidando, né? E é o Senhor quem nos enxerga, antes mesmo de sermos uma substância, né? Antes, quando ainda éramos substância informe, ele já nos enxergava. Sim. Esse já era o plano que o Senhor tinha para Pedrinho, que é hoje o meu bebê. Gente, quando ela disse em sala de aula, eu acho que a gente não derrubou aquela sala, porque não tinha condições. E aí um choro que eu carregava desde a hora que ela deu boa noite, terminou que eu terminei de me desmanchar, nem o diretor da escola se segurou, ele olhava para mim e só dizia, não me chame, que eu não tenho condições de encerrar isso. E todo mundo abraçando, foi um momento lindo, onde a gente viveu essa alegria. Exatamente. Né? E todo mundo E vieram dúvidas, e se não vingar? Ele foi comemorado? Exatamente. E se ele não for até, se a gestação não progredir, ele já foi muito amado, já foi muito comemorado. E já foi muito especial. Até que foi. Graças a Deus. Está aí lindo. Se você ainda está assistindo aqui a gente, que eu sei que você está, você pode até dar um pause agora. Eu estou lhe autorizando, se você quiser, para você ir lá no Instagram da Rivane e ver a fofura. Só tem ele agora no Instagram. Só. Ele não, a gente não quer. Instagram. Teve uma entrevistada que veio anterior a Rivane, que também tem esse nosso vínculo, né, lá da escola. E aí disse, mas ela vai trazer o neném? Eu disse, mulher, pergunta como ela tá, como é que estão as coisas. Porque né, o nosso desejo também é saber, porque ele foi muito sonhado pela gente também. Mas claro, como ele é o homem da casa, ele ia vir e viria, porque eu ia colocar ele em cima dessa mesa, para desmantelar o coração de vocês. Mas ele disse, não estou disponível para esse evento agora à tarde. E está tudo certo. Preferi dormir, mamar e dormir. Quem sabe na segunda temporada não é ele que vai responder de alguma forma alguma coisa, né? Sobre mamãe. É verdade. Então, que seja, né, assim, canal que ele é prova viva dos milagres de Deus, de um milagre de uma cura que você decidiu e aceitou viver, porque dói, curar dói, não é da noite para o dia, né? Existe um processo. Que bom quando a gente tem Deus, porque parece não, o peso dessa cura e dessa transformação vem menos pesado, é redundante, mas é real. E depois que passa, e talvez você sinta isso olhando para Pedrinho hoje, em dizer, caramba, Deus queria que fosse dessa forma. E que bom que eu confiei ainda. Porque você sabe, Clara, que algo acontece em nós, né? Nesse momento do processo, enfim, seja uma carreira que você queira, um concurso que você queira passar,
algo acontece em nós para estarmos prontas para esse momento, né? Pedrinho precisava que a mãe dele passasse por tudo isso para Sim, eu ser essa mãe hoje para que eu ele. sou, né? Para ele. Hoje eu entendo que o quanto Deus tem planos para ele, o quanto eu preciso cuidar dele com zelo, porque há propósito em tudo. Então, quando a gente enxerga o propósito, e eu percebi, nesse processo dos 6 anos de espera ao todo, né? De 2020 até 2026, de fato, eu sou outra mulher. Sobre fé, inclusive. Não, Uhum, mãe é a primeira intercessora da vida, né? É a primeira total. intercessora, é a primeira que Profetiza sobre a vida do filho, que cuida, que exatamente, que orienta. orienta. E você eleva sua fé, seu nível de fé à enésima 1 milhão. potência, porque você, de fato, não controla nada. Que lindo. Não controla nada. E E é aí, maravilhoso. gente, a gente fica aqui, né? E aí, se Pedrinho tivesse vindo, a gente só terminava amanhã. Não tinha sinal nenhum que o marketing me fizesse, que eu parasse essa gravação, porque a atenção ia ser dele. Mas já que ele não veio, e infelizmente, né, a gente vai caminhando para o final, porque eu também ficaria aqui horas nesse processo, nessa conversa, até porque eu estava com saudade, né, depois de Também. tanto tempo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem talvez hoje não olha essa realidade, pegar um filho no colo como possibilidade. O que é que você diria para essa pessoa? Isso. Eu diria que sobre isso, não desista, sabe? Não desista dos seus sonhos, não desista das vozes. A Bíblia fala que a gente tem que viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Muitas vezes você só enxerga, né, negativas do médico. E eu te contar algo mais bem interessante, que Uhum. dentro do curso, Deus me apresentou uma amiga que ela adotou. E eu, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque Uhum. começou a despertar em mim um desejo de adoção. E eu fui em busca, tentei me mover nisso também. Então, eu acho que o que Deus precisa é que a gente abra o nosso coração. Eu disse, Senhor, eu vou ser mãe. Se eu não vou gerar, eu vou adotar. E eu já estava muito feliz, vendo Nessa histórias de possibilidade, né? adoção. Olha, se a gente tem um cachorro, se a gente adota um pet, e a gente ama de forma... Imagina um ser humaninho que você não gerou, não gestou, mas você vai amá-lo da mesma intensidade. E isso foi muito real para mim. Meu marido já estava super também Aberto, né? aberto. Eu acho que isso foi uma janelinha também, sabe? Que uma viradinha de chave e dizer, então, ela não quer apenas uma foto bonita no Natal. Ela quer realmente viver a maternidade. Então, é sobre isso. Abre seu coração. Se for para uma fertilização, amém. Se for para uma adoção, amém. O importante é você não desistir, porque não importa a idade é um número. Claro que vale a gente se cuidar, vale a gente suplementar, isso é importantíssimo, né? Para uma boa gestação. Mas a maternidade, ela é muito além disso. É um amor realmente muito, muito além. E eu poderia passar horas tentando explicar, mas é só vivendo. Só vivendo. Parabéns por ter Obrigada. aceitado viver esse tempo, esse processo, essa ressignificação. Pedrinho, quando crescer, vai ter muito orgulho da mãe que ele tem, do pai que ele tem, da sua história de vida. E ele vai poder dizer com muita alegria: Deus me trouxe a melhor mãe que eu poderia ter. Carrega isso com você Meu sempre. E Deus. aí, gente, Rivane vai ter a oportunidade, sim, de estar Ah! com ela, um exemplar. E para você não ficar com inveja dela, porque inveja não vem de Deus, vai lá no link da bio que tá no meu Insta, para você adquirir também seu exemplar, porque esse aqui é dela, com muito carinho e amor. Mais umas coisinhas Ai, que gostosas delícia. aqui nesse Obrigada, kit. Muito Clara. obrigada por abrir seu Obrigada. coração e contar pra gente uma voz que passou por cura e que cura outras pessoas hoje. Obrigada e parabéns, porque assim, uma das coisas que me fez abrir, né, no curso é entender também que quando a gente expõe à luz a nossa dor, há cura sobre isso, né? A gente começa a compartilhar, começa as dores serem mais leves. Sim. E aí, parabéns pelo seu livro. Obrigada. Eu vou lê-lo ainda, mas pelo pouquinho que a gente já conversou, eu já fiquei assim, nossa, deve ser impossível não chorar. E um pouco das suas aulas também, porque você trazia muito a sua vida nas Sim, aulas, né? Você trazia do que você acreditava, porque você vive, né? sim. Aquilo, tudo que a gente já estudou. De inteligência emocional, enfim, que tudo começa no nosso eu criança, né? Sim, Na criança que mora em nós. Se ela está ferida, se exatamente. ela está curada.
E aí, parabéns. Vou ler com muito carinho. Vou Obrigada. postar lá as frases impactantes. Com certeza. Muito obrigada. Deus te abençoe. Eu E que você agradeço. aí, ó, de casa, aprendeu em mais um episódio que a dor, ela não precisa ser o final e ela não para em você. Ela pode ser o caminho para que você tenha a oportunidade de curar outras pessoas também. Então, não precisa se prender ao que foi negativo. É um processo que a gente vai vivendo todos os dias e quanto mais rápido a gente se entrega, mais rápido o positivo chega na nossa vida também, para que a gente viva com a abundância que Deus sonhou. Um cheiro, já já vem novo episódio, então fica ligado.